bom dia, amiguinhos do meu coração. Já estamos de volta para mais um programa. O vosso querido programa, O Cantinho da Boneca Africana. Hoje, dia 6 de abril de 2024. E como prometido, estamos de volta para fazer mais um programa com muito amor e carinho, muita diversão e sem esquecer o conhecimento, que é muito importante para as crianças e, claro, para os papais. Por isso, convido a você a estar ligadinho na melhor rádio, Platina FM 96.8. Como a boneca africana não caminha só, na técnica temos o Titi Oni Samuel, na produção Anthony Nicolas e a amiguinha Leonor Rafael, na coordenação a Titi Rosa de Souza e no streaming o nosso Titi Gilson. E no microfone a vossa amiguinha boneca africana. Ao longo do programa podem ligar para nós no 944 50 79 77 ou também mandar mensagens para as páginas da Platina no Facebook, Platina FM e Platina Line, e nas redes sociais da vossa amiguinha Boneca Africana no Facebook, Nádia Aragão Boneca Africana, e no Instagram, Nádia Aragão Banda Desenhada. Já temos a nossa convidada em estúdio. Para quem nos está a acompanhar através da Platina Line no Facebook e no YouTube, já consegue ver a nossa Titi. Mas dizer-vos que vamos fazer um curtíssimo intervalo e voltamos já para o nosso tema do dia, que é estratégias para construir uma autoimagem positiva desde a infância. Por isso, não saiam daí, papais, avós, tios, fiquem ligadinhos na melhor rádio, que vamos então falar deste tema para que vocês consigam compreender e ter noção de algumas estratégias para então poder ajudar os nossos amiguinhos. Até já. Olá, boneca africana. Oi, Tisso. Boneca, tive um sonho. Sério? Sim, sonhei que eu estava no oceano. Uau, que bom. Mas não percebo porquê. Deixa comigo. Este sonho é porque estavas na onda da imaginação, acompanhada da melhor água. Melhor água? Como assim? Sim, Tisso. A água Atlantis. Água com qualidade e segurança nos ajuda a ficar mais fortes e mais saudáveis. Água Atlantis, onda de frescura. E estamos de volta. Quero mandar beijinhos para alguns internautas da Platina Line que deixaram aqui bom dias, que é o Valen Allen, o Pedro Paulo e o Salvador Savior. Muitos beijinhos e espero que vocês estejam a ter um excelente sábado. E como a vossa boneca africana já havia dito, já temos a nossa convidada em estúdio para então abordarmos sobre o tema estratégias para construir uma autoimagem positiva desde a infância. E a Titi que nós temos hoje, ela é psicóloga escolar, é a Titi Marinete Neto. Bom dia, Titi, seja muito bem-vinda ao Cantinho da Boneca Africana. Muito bom dia, obrigada. Trouxemos esse tema então com relação a estratégias, de que forma que a gente pode ajudar, não é, os pais a perceberem como é que podem desenvolver, não é, uma autoimagem positiva desde a infância das crianças. E eu começo então por perguntar quais são algumas maneiras eficazes de incentivar a autoestima e a confiança das crianças desde muito cedo. Bom, vamos começar primeiro por definir o que é autoimagem. Ok. Não é? Autoimagem é a maneira como o indivíduo se vê, como o indivíduo se percebe, como ele reage
nas adversidades do dia a dia, como ele lida com as suas emoções. Tudo isso está relacionado com a autoimagem. Agora, como é que os papás podem então cultivar a autoimagem, a autoconfiança desde crianças? Primeiro, começar por ser bons exemplos, porque os nossos filhos têm os pais como referência. Se o pai é aquele sempre amoroso, carinhoso com a mãe, a filha vai perceber que é dessa forma que se trata uma dama dentro de casa. Mas se for aquele pai que volta e meia tá às gritarias, a filha também vai perceber que essa é a linguagem de amor, de receber gritos. Então, uma das formas de construir essa autoimagem positiva, essa autoconfiança, é vendo os pais como exemplo. Daí a responsabilidade dos pais sempre pautarem, terem boas condutas dentro de casa com os seus filhos. Outra estratégia que podemos aqui implementar para criar uma autoimagem positiva é a correção com amor. O que é correção com amor? Correção com amor é... Vamos aqui dar um exemplo prático. Então, mandei o meu filho lavar a louça. Ele lava a louça tudo muito bonitinho, mas onde ele lava a louça está tudo bagunçado, está molhado, o lixo está por ali. Então, em vez de eu chegar e gritar com ele, olha, lavaste a louça, mas deixaste, eu chego, meu amor, tu lavaste a louça? Muito obrigada pela ajuda. A louça está super limpa, mas sempre que tiveres que lavar a louça, ao terminar, vamos dar também um jeitinho aqui no balcão para não ficar molhado e sujo e evitarmos as moscas. Isso é uma correção com amor. Primeiro nós elogiamos pelo trabalho que ele fez e depois nós passamos a direção de como ele fazer certo. Mas a gente vê pais que têm essa dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Porque nós estamos acostumados a lidar com gritarias, né? Pensamos que educar é gritar com os filhos. Então, é muito difícil. Eu costumo dizer assim, a tarefa mais difícil de um pai é ensinar o que é certo, o que é errado. Porque nessa de ensinar o certo e errado, nós acabamos despertando emoções nas crianças que as deixam intimidadas. Então, é muito importante ter ali a cautela de como estamos a falar com os meninos, porque isso passa a informação de que, olha, eu fiz certo, mas tem algumas coisas por melhorar. A própria criança já vai crescendo com essa responsabilidade de que no dia a dia, na nossa vida, vezes há que nós vamos acertar, mas ainda assim precisamos melhorar em alguns aspectos. Então, essa correção com amor acaba por criar ali uma base de autoconfiança, porque a criança se sente autônoma. Olha, eu afinal consigo fazer uma tarefa independente. Exato. Consigo fazer uma tarefa independente, mas ainda assim preciso melhorar. E a criança nunca vai ter medo de chegar à mãe ou ao pai e dizer: mãe, eu não sei fazer isso, me ensina. Porque sempre que a mãe dá uma correção, é uma correção assim leve, passa essa confiança de que eu posso sempre aprender mais com os meus pais. Outra estratégia também é respeitar os gostos das crianças. Respeitar o gosto musical, respeitar a roupa, o estilo de roupa, respeitar o estilo de programas que a criança assiste, mas claro... E profissão, não é? E profissão. Até a própria escola onde a criança vai entrar, é necessário obedecer os gostos da criança. Meteram ali um monte de, vamos dizer, aberturas para ela escolher, um monte de aberturas para ela escolher. Porque nós, os pais, às vezes somos muito autoritários. Nós queremos impor a nossa vontade, à vontade dos filhos, e não permitimos eles darem essa abertura de escolher. Olha, eu quero estudar na escola do Talatona Kids, por exemplo.
eu quero fazer língua portuguesa. Mas língua portuguesa, o que é que tu vais aprender na língua portuguesa? Que profissão é que vais ter cursando língua portuguesa? Mas é o sonho dessa criança. Ela se calhar viu ali alguma coisa que lhe prendeu. É necessário perguntar, não é? O porquê Sim. das coisas. Mas às vezes encontramos os pais que nem sequer querem saber o porquê de determinadas escolhas dos filhos. E o que eles falam está dito e pronto. É lei, tem que cumprir. Isso acaba criando uma autoimagem negativa da criança. Ela não sente que tem liberdade de expressão, de liberdade de opinião. E isso causa um grande mal até na vida adulta. Porque ela vai ser sempre aquela pessoa, já na vida adulta, que não expressa as suas opiniões. Por mais que sejam opiniões corretas, por mais que o pensamento dela esteja assertivo, mas ela foi ensinada desde criança a não omitir aquilo que ela pensa. Então ela vai sempre se resguardar. E tanto em termos de relacionamentos pessoais e interpessoais, tanto na vida profissional e acadêmica, essa criança, esse adulto já vai ser uma pessoa extremamente insegura. Porque ela vai, será que eu falar? Será que vão me ouvir? Mas não vou falar. Se calhar a minha ideia também não vai valer a pena. Certo. Mas se calhar é essa mensagem que ele precisa transmitir só para dar um upgrade. As pessoas só estão à espera disso. E ele é quem tem esse conhecimento. Exato. Mas pela insegurança que foi criada desde a infância, ela acaba não falando absolutamente nada. E o papel da escola? A escola é muito importante, tem um papel muito importante, muito preponderante, principalmente os professores, os educadores, quando eles levam a questão em sala de aula, fazer com que o menino seja ouvido, participante nas aulas, ir ao quadro e fazer aquela correção com amor sempre, né? Porque o facto de eu ir ao quadro não quer dizer que eu sei o que eu estou lá a fazer. Às vezes eu estou na dúvida se o conhecimento que eu tenho, será que é certo? Será que o professor vai validar? Mas o professor precisa estar ali e passar essa segurança. Olha, tu és um aluno muito inteligente. Vais para o quadro, vais fazer essa operação matemática, por exemplo. Se tiver errado, o professor está aqui para ajudar a corrigir. Isso passa uma segurança no aluno. Primeiro, até de enfrentar o público, né? Porque ele vai ao quadro e vai ter os outros colegas ali sentados a observar. E vai dar aquele upgrade de tipo, eu afinal consigo sair do meu lugar para vir fazer. Mesmo errado, mas eu consigo vir fazer. Isso passa uma autoconfiança. E é muito importante os professores prestarem atenção nisso, nas valências dos seus alunos. Nós não somos bons em tudo, mas há sempre aquela disciplina que um se destaca. Então, ali o professor aproveita, olha, este aluno é bom em história. Já que estamos a falar sobre história, tem uma atividade cultural, vamos falar sobre histórias, vou aproveitar este meu aluno que é bom em histórias e vou meter ele a falar sobre aquilo que ele é bom. Eu estou a passar essa mensagem de autoimagem, autoconfiança, de que olha, tu és muito bom nisso que fazes e é melhor aproveitar aquilo que tu tens como valência, que isso ainda tu pode levar mais além. Mas olhando para este ponto, existem muitos professores quando notam que há um aluno ou dois que são bons em uma determinada disciplina, o que é que acabam por fazer? Bullying. Sim. Com os outros que não têm, não são bons, né, nessa disciplina. E a gente acaba por ver os outros a retraírem-se. Olha, aqui fica pautado estratégias pedagógicas, né? Não basta ser só professor. Tem que ter estratégias de ensinar. É muito errado um professor fazer bullying com os outros porque não entendem determinados assuntos. O bullying é um assunto muito sério que causa até suicídio. Exatamente. Então,
ali a responsabilidade das nossas instituições cada vez mais capacitar os nossos professores para eles terem noção daquilo que estão a fazer, porque eles têm o futuro, literalmente o futuro das pessoas nas mãos. É através de passar na escola que eu consigo notar quais são as minhas competências e quais são os meus pontos fracos em que eu tenho que me superar. Então, se eu tenho um professor que volta e meia está a fazer bullying comigo, eu, além de ter uma autoimagem negativa, uma autopercepção negativa de mim mesmo, eu vou até eu posso entrar em depressão, posso criar uma ansiedade severa e posso até chegar a cometer suicídio, porque o professor já me passa essa imagem de que eu não sou capaz de fazer nada. Exato. Então é importante ali as instituições terem noção de quem estão a colocar dentro das escolas para ensinar e os pais terem noção de que tipo de professores é que o meu filho tem. Porque se o meu filho já me apresenta uma queixa de um professor, eu como pai tenho que saber por que essa queixa existe. Eu tenho que me deslocar até a instituição para saber quem é esse professor. Se possível for assistir, nem que for uns 10, 30 minutos da aula desse professor, para perceber como é que esse professor lida com os estudantes em sala de aula. Porque senão vamos estar ali a criar estudantes cada vez mais frustrados e posteriormente adultos cada vez mais intolerantes. Nós, o sábado passado, tivemos a abordar um tema com relação à comunicação dos pais com a escola. E tivemos uma diretora escolar aqui e falamos muito com relação à importância dos pais perguntarem aos filhos por que é que tu estás assim, por que é que tu não gostas desse professor. Mas a gente vê pais que acabam por dizer aos filhos: tu não gostas do professor, isso é frescura, tu és mal educado, tu és malandro. E acontece muito que a Titi acabou de falar, as crianças ficam com ansiedade, umas acabam por suicidar-se e os pais depois ficam a se questionar o que é que aconteceu, esquecem do que é que eles disseram. Pois, ali entra uma estratégia de construir uma autoimagem, que é ouvir o que a criança fala. Nós devemos ser abertos em ouvir o que a criança fala. Mas os pais hoje em dia não têm tempo de ouvir. Não temos esse tempo, não temos essa abertura, infelizmente. Mas é um grande erro, porque quando nós ouvimos os nossos filhos, quando ouvimos as crianças, nós conseguimos perceber quais são os medos dessas crianças, quais são os sonhos, quais são os anseios. Conseguimos ali criar uma ligação que ele pode chegar e vir me contar o que é que se passou no dia a dia dele, sem medo de que eu vá ralhar, sem medo de que eu vá gritar com ele. Então é sempre importante tirar, nem que for uns 10, 20 minutos, ouvir: então filho, como é que foi o teu dia? O que é que aconteceu na escola? Há alguma tarefa em que eu possa ajudar? Está tudo certo? Há algum professor que te chateou? O lanche que deram na escola foi bom? Não passaste mal? Ali a criança vai criando a confiança de vir falar com os pais sempre que ocorrer alguma coisa negativa. Então, eu apelo aqui aos pais: já ouçam os vossos filhos, porque principalmente nós que estamos nessa correria do dia a dia, os nossos filhos acabam passando mais tempo na escola do que em casa. Ou com as babás. Ou com as babás. E é a educadora de infância ou a babá que tem mais informação dos nossos filhos em relação a nós. Porque às vezes até ele traz uma demanda, traz alguma coisa para nós, para falar, quer contar, quer partilhar. Mas porque nós não conhecemos, acabamos sempre: tu és malandro, não gostas da professora porque tu és malandro. Não, nós não conhecemos o nosso filho, porque se conhecêssemos o filho, saberíamos que se ele veio realmente trazer essa queixa, é porque realmente alguma coisa se passa, alguma coisa séria ali se passa. Porque se eu sei que o meu filho, tenho noção do tipo de educação que dei ao meu filho, eu sei quando é que ele está a falar a verdade, eu sei quando é que ele está a mentir, eu sei quando é que ele está preocupado, eu sei quando é que ele está só a tirar uma gracinha comigo.
Então é importante conversarmos com os nossos filhos, nem que o nosso dia a dia é pesado, mas nós não podemos deixar a responsabilidade dos nossos filhos serem educados a 100% pela escola ou pelas babás. Senão nós não vamos nos ter conhecer. filhos, temos que conhecer quem estamos a criar, quem estamos a ter filhos, né? Exato. Por agora vamos a algumas perguntas que alguns ouvintes deixaram. Podemos? Podemos sim. Olá, amiguinhos! Espero que estejam todos bem. Olá, eu sou a Jussara. Eu quero saber qual é o papel das escolas na construção da autoimagem das crianças. Olá, bom dia. Chamo-me Erika Moreira e queria saber como é que os pais podem ajudar na construção da autoimagem dos seus filhos. Como as escolas ajudam na autoimagem das crianças? É aquilo que acabamos de dizer, né? Fazer com que as crianças se sintam capazes de resolver as demandas da escola. No pré-escolar, enquanto eu trabalhava no pré-escolar, tinha uma dinâmica que eu gostava muito, que era o ajudante do dia. Que o ajudante do dia é o menino que vai estar responsável por organizar as pastas dos colegas. Quando é momento de beber água, ele é que vai distribuir os cantis. Os cantis são sempre etiquetados, cada um com seu nome, e ele já sabe, olha, este é do João, este é do Antônio, eu vou distribuir os cantis dos meus colegas. Isso faz com que a criança ganhe responsabilidade dentro da sala de aula. Estamos a ensinar o que é a criança? Uma confiança de que a professora pode contar com ele quando precisa de alguma coisa dentro da sala de aula. E era uma coisa rotativa. Hoje foi o João, hoje foi o Antônio, amanhã foi a Sara, e corria tudo super bem. Fazer os alunos já dali do 8º, 7º ano, fazer os alunos perceber que ao resolver determinados assuntos de determinadas disciplinas, correto ou não, o professor tem que elogiar e depois passar a informação correta. Essa é a melhor maneira de ensinarmos o certo e o errado. Não só irmos atacar, olha, está errado, está errado, está errado. Mas então está errado, eu nunca faço nada certo. Então quando é que eu vou aprender a fazer o certo? Olha, escreveste aqui este parágrafo, língua portuguesa, escreveste aqui esse parágrafo, está tudo muito bem, mas olha, da próxima vez que começares a escrever um outro parágrafo, dá uma margenzinha para perceber que abriste um parágrafo novo. Estamos a ensinar e a corrigir com amor. Isso faz com que a criança aprenda que, olha, eu afinal sei fazer as coisas, mas preciso melhorar. No princípio, a Titi falou com relação aos pais, ou o pai mostrar à filha, não é, o amor que tem pela mãe, dizer palavras bonitas, e ela desta forma vai perceber a linguagem do amor. Mas nós acabamos por ver pais que a forma como partilham a mensagem, não é, é de amor, mas na ação não é nada disso. E temos aquele ditado que diz: faça o que eu digo e não o que eu faço. Em termos de educação, esse ditado é assim. É assim, um ditado completamente errado. Não só em termos de educação, mas em tudo na vida. Nós somos seres humanos e lidamos com exemplos de outras pessoas. Eu não posso chegar ao meu filho e dizer, olha, não coma doces porque vai te trazer dor de barriga. Mas o meu filho, tipo, ele já foi dormir, eu na madrugada estou com um balde de gelado, mais pipoca doce, um monte de doce, e o filho vai ficar tipo, mas o pai não vai ter dor de barriga. Então só a dor de barriga, só as crianças é que têm dor de barriga. Então nós devemos ser exemplo. Se eu vou passar a linguagem de amor de atos e serviços, que eu vou ser aquele pai que ajuda a mãe a fazer as tarefas de casa, eu tenho que falar isso, não só falar, mas como fazer também. Se eu falar na minha filha, olha, o teu marido, quando tu teres marido dentro de casa, ele tem que te ajudar pelo menos a lavar a louça. Não é uma obrigação, mas pela vossa rotina tem que te ajudar. E ver o pai a não lavar a louça. Mas o pai me disse para ele lavar a louça, mas ele não lava.
Então são realidades completamente diferentes, acaba criando uma confusão daquilo que a criança vai achar certo e errado. Amanhã, quando ela chegar, já na vida adulta, chegar no marido, olha, podes me ajudar a lavar a louça? O marido vai lhe olhar, onde é que tu viste isso? Ela não tem como dizer, olha, eu vi o meu pai a fazer isso com a minha mãe. Então é importante ali coadunarmos com aquilo que falamos e com aquilo que vamos fazer no nosso dia a dia. Senão não estamos a educar, não estamos a fazer nada. É complicado isso. E infelizmente a gente vê nas famílias angolanas que os pais acabam por fazer tudo ao contrário, não é? E estão sempre ali a dizer, tu tens que fazer isso assim, não podes fazer isso desse jeito, mas eles fazem tudo mal. O mesmo acontece em rendimento escolar também. Tu tens que ter boa nota, tu tens que ser excelente, tu tens que ser o melhor da tua turma, mas o pai é aquele que em casa ele está a falar isso na escola, assim, reunião dos pais. Eu já presenciei muito isso. Reunião dos pais, olha, meu filho, vem, como a diretora está aí ao lado, meu filho, vem, olha, tu tens que melhorar nesta nota, tens que melhorar o comportamento, tens que, só cobranças. Chega em casa, ele nunca passa diretrizes de como é que o filho vai melhorar a nota. Se calhar o filho precisa de um reforço escolar e ele não conhece o filho, não sabe que o filho tem dificuldades em determinadas disciplinas. Nunca está em casa. Como é que ele vai perceber que o filho precisa de reforço escolar? Que o filho, para ele chegar no patamar que supostamente aceitável para ele, pai, ele não conhece o filho. Está sempre na cobrança, mas não sabe dar. Não sabe passar o exemplo. Olha, ele não é capaz de chegar, olha, filho, qual é a disciplina que tens dificuldade? Geografia? Tá bem, traz os livros e o caderno que eu vou te explicar da forma que o pai conseguir te passar essa mensagem, mas eu creio que vai ficar alguma coisa. Ele não tem essa capacidade, mas está sempre na cobrança. Isso acaba... Ou cobra o filho ou cobra a mãe. Ou cobra o filho ou cobra a mãe. Mas tu és a mãe, tu não estás ali. Mútuo. Sim. Tu és a mãe, tu não estás ali. Tu não estás a ver que ele está a se portar mal na escola. Tu não estás a ver que ele está a ter mais notas na escola, o rendimento dele. Se esse menino reprovar, eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas é um pai que nunca se calhar conheceu onde é que o menino estuda. Porque foi a mãe que foi matricular e o ano terminou, ele não conhece a escola. Epa. Já estamos mesmo na reta final do nosso tema. Tema! Eu gostava que a Titi deixasse mais algumas considerações e beijinhos. Considerações finais aos pais: conheçam os seus filhos, conheçam que tipo de indivíduos estamos a criar, que tipo de personalidades eles estão a ter, porque volta e meia nós recebemos assim reclamações de que o meu filho tem dupla personalidade, que em casa porta-se de um jeito e na rua porta-se de outro. Não existe dupla personalidade. Se existir, é um transtorno de personalidade que é muito grave, é um caso psíquico já. Então, o que acontece são comportamentos dispares, e esse comportamento acontece exatamente por isso, porque nós, os pais, não passamos as mensagens devidamente a ponto de que o filho possa acatar, de que a forma como eu vou me comportar em casa é a forma como é que eu tenho que me comportar em todo lado. Onde eu for, tem que ser a minha identidade. As pessoas têm que olhar para mim. Conhecem o meu pai, têm que olhar para mim e dizer: não, é o filho do tio Cruz. Por quê? Porque é a educação como foi passada. Porque senão vamos estar sempre a cobrar coisas que nós não conseguimos dar. Vamos criar pessoas completamente inseguras, com complexo de inferioridade, pessoas que se sentem incapazes de gerir determinadas situações e até ser líderes. Ele pode até ter um cargo de liderança futuramente, mas como essa autoimagem positiva não foi bem passada, ele ou não vai aceitar o cargo, ou vai ser um líder completamente permissivo, que os seus liderados fazem o que quiserem, porque ele não tem essa autoconfiança de passar ordens e fazer com os seus liderados, porque não lhe foi ensinado isso. As escolas,
olhem mais para a parte pedagógica, não só passar conhecimento, mas saber que tipo de conhecimento eu estou a passar e que tipo de alunos é que estão a absorver os meus conhecimentos. Porque fica muito feio, aqui já é uma chamada de atenção aos professores, fica muito feio. Eu sou professora e o meu aluno volta meio aquele que anda à rua a falar os palavrões e a pichar janelas. Mas esse não é o aluno da professora Cecília, porta-se assim. Então, a responsabilidade de educarmos na escola, passarmos essa mensagem de que com educação, com amor, nós conseguimos criar indivíduos com personalidades fortes e capazes de levar essa Angola mais para frente.